Bom, depois de discutir então o campo da educação física, a sua história e sua epistemologia, nós passamos então a estudar um pouquinho das manifestações da cultura corporal, iniciando pelos esportes. Nós apresentamos em sala de aula duas visões distintas sobre o que é esporte, sendo que a primeira delas é do professor da USP, Valdir Barbante. Para o Barbante, para ser esporte, tem que ser uma prática institucionalizada, com regras universais, tem que existir competição e ela tem que ter habilidades motoras complexas ou atividade física extenuante, no caso, né? O grande lance do artigo é que o próprio Barbante reconhece que a linha que delimita uma atividade física extenuante ou o que exemplifica o que é uma habilidade motora complexa, ela é completamente arbitrária, de modo que ele, ao tentar objetivar uma definição específica de esporte, ele acaba reconhecendo que é uma maneira, é somente uma perspectiva de entender o que é esporte, não a única, né? Pessoalmente, eu indiquei para vocês uma perspectiva mais complexa, mais aprofundada, do professor Marcos Paulo Stiger, onde ele, na sua tese de doutorado, vai revisitar historicamente o surgimento do esporte. Então, o Marcos Paulo Stiger, ele contrapõe, né, em tabelas, as características do esporte moderno com o esporte medieval, aí esporte entre aspas, né? Com o esporte medieval, o esporte da antiguidade, e o esporte grego, o esporte romano, enfim, ele pega uma série de culturas e vai mostrando o quanto o esporte moderno é algo que existe muito recentemente, né? Apoiado no conceito do historiador Eric Hobsbawm, ele vai dizer que o esporte é uma tradição inventada na Inglaterra do século XIX, para atender às demandas lúdicas da nobreza. Então, os nobres não podiam se envolver nas formas populares de ludicidade corporal, então eles criam práticas típicas dos nobres, né? A ideia de fair play, a ideia de jogo justo, é um marco civilizatório, né? Eles não podem se envolver em atividades que muitas vezes podem levar até a morte, como as touradas na Espanha, por exemplo. Então, essa realidade esportiva da Inglaterra, devido ao poderio econômico na Inglaterra, devido à história do desenvolvimento do capitalismo, devido ao crescimento, né, que vai acompanhando, o crescimento midiático que vai acompanhando essa evolução esportiva, transforma o esporte no que ele é hoje. Então, na visão do Marcos Paulo Stiger, o esporte não é algo que vem desde a antiguidade, passando pela época medieval, mas sim uma criação moderna que chega nos dias de hoje devido à sua aliança forte com a evolução do capitalismo. Mas o Marcos Paulo Stiger, ele faz uma leitura mais interessante do esporte do que o Barbante, porque ele aponta que essa prática esportiva ela possui múltiplas dimensões. Então ele abre espaço para um esporte educação, para um esporte terapia, um esporte lazer, um esporte recreação, um esporte, enfim, uma série de manifestações esportivas que vão muito além do esporte competição, do esporte profissional, do esporte midiático, do esporte, né, que é aquele que a gente assiste na televisão. Tá? Então nós apresentamos em sala de aula duas visões, mas eu deixei bem claro que a visão do Marcos Paulo Stiger, né, da ideia de pluralidade, de múltiplas dimensões esportivas, ela é muito melhor embasada, muito mais complexa do que a visão do Valdir Barbante.